E nós já vamos para a palavra de hoje. Respira aí, alinha seu coração com Deus. Deus já começou a falar com você desde o começo dessa programação. Você não está aqui à toa. E a mensagem que Deus tem para o nosso coração hoje, é quem é você nessa geração. Quem é você? Eu queria colocar quem é você na fila do pão, né? Mas eu achei que ia ficar muito brega. Quem é você nessa geração, cara? Antes de começar essa mensagem, eu quero falar uma coisa que eu rejeito com todo o meu coração todas as palavras que dizem que essa é uma geração perdida. Isso não é uma geração perdida. Eu rejeito as palavras que dizem que isso é uma geração mimimi. Não é uma geração mimimi. Eu rejeito as palavras que dizem que essa é a geração mais frágil, em nome de Jesus. Porque Deus já tem um projeto e um plano para essa geração. Deus já tem um plano e um caminho traçado para você. Agora é a hora que você diz: é isso aí. Talvez você esteja um pouco perdido na fila do pão. Mas Deus já tem um projeto para essa geração. Deus já tem um projeto e Ele já tem uma história para você. Talvez você ainda não tenha conseguido acessar essa história. Mas você tem algo, aliás, Deus tem algo para você. Deus já liberou algo para essa geração. E como o pastor falou aqui, pastor Jefferson, essa geração vai além. O mais alto que eu chegar, o mais alto que a minha geração chegar, isso vai ser o piso de vocês. Então eu quero convidar você para estar preparado e entender quem que é você nessa geração, para que você foi chamado, entender como que o inimigo confunde muitas vezes sua mente. Isso é só um começo. Semana que vem nós vamos ter uma palestra para os pais, e aí eu quero falar com os pais aqui, e os adultos, para vocês multiplicarem para outros pais também, porque nós vamos ter uma palestra para pais e também para filhos, com a pastora Leia Castela. Então essa palavra é só o começo. Só que para eu falar quem é você e começar a conversar com você, quem que é você nessa geração, para eu responder essa pergunta, eu preciso voltar no tema da nossa programação, que é bold. Mas por que é bold? Isso também responde quem é você na geração. Mas por que bold? Eu tenho que voltar nisso. E talvez o que eu vou falar aqui você não se sinta, mas eu quero dizer que é uma direção para a sua vida. Eu gosto de bold porque do inglês ele tem um monte de significados e em português talvez eu precisaria pegar um monte de palavras e talvez eu chegasse no mesmo lugar, mas eu gosto muito disso. Mas o bold, ele mostra que você e eu, nós precisamos ser bold, corajosos, destemidos, fortes, vigilantes, audacioso, ousado, engajado. Talvez você não se sinta forte, talvez você não se sinta audacioso, talvez você não se sinta engajado, talvez você não se sinta vigoroso, talvez você se sinta fora de vigor, talvez você não se sinta robusto, talvez você não se sinta, como que eu vou dizer? Eu gosto de audacioso no bom sentido. Talvez você não se sinta assim. Talvez isso seja tudo que você não se sente nesse momento. Só que quando a gente olha para a palavra e para que Deus nos chamou, para que Jesus nos chamou, aí Ele começa a revelar para a gente. Eu esqueci de falar do Bob. Gente, esse é o Bob, que eu sempre falo para vocês do mundo de Bob. Vocês não conhecem o Bob, mas toda vez que eu penso em algum tema, o meu Bob interior ele entra em ação.
E aí eu começo a imaginar, e por isso que eu falei do Bold, porque toda vez que eu penso em Bold, o Bob vem na minha cabeça, no mundinho do Bob, e eu começo a pensar de ser audacioso, de ser forte, de ser ousado, de ser inteligente, de ir além, né? Bold também é a letra, quando você está escrevendo lá no computador, você deixa negrito, né? Aí é bold, letras bold, né? Então o Bob entra em ação. Para quem nunca não conheceu o Bob, esse é o Bob que está dentro da minha cabeça. Qualquer dia vocês dão um Google lá, aí vocês vão lá no YouTube e assistam um monte de Bob, é muito bom. Mas tem uma carta para vocês lá em João, e tem uma palavra para você lá em João. 1 João 2,14, a segunda parte do versículo fala assim: jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Espera aí, enquanto está todo mundo aqui, talvez você se sinta muito forte, mas talvez você, a hora que você está sozinho lá em casa, você não se sente tão forte. Essa é a hora de você lembrar de tudo que você aprendeu, de tudo que você viu, do que você ouviu, do que a palavra de Deus garante para você. Então, eu quero destacar essa palavra de Jesus: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Essa carta de João foi escrita, contexto, né? Essa carta de João foi escrita mais ou menos em 90, 95, no ano 90, 95 depois de Jesus. Ele estava lá em Éfeso, ele estava pastoreando a igreja lá, ele estava nos últimos dias de vida dele. O propósito de João ter escrito essa carta é que os cristãos tivessem certeza da sua salvação e não tivesse dúvida. E tudo que você precisa neste momento da sua vida é ter certeza da sua salvação. Nós cantamos aqui: se o arrebatamento acontecer hoje, se a igreja subir, onde você vai estar? Né? É necessário que você esteja com a chama acesa. Então, João estava escrevendo para que os cristãos daquela época tivessem, e para nós, que nós tivéssemos certeza da nossa salvação. João também, ele estava escrevendo para combater os falsos ensinamentos. Então, o ponto mais importante daqui é que o cristão estava sendo convocado para viver dentro da vontade de Deus. Você está sendo convocado para viver dentro, no centro da vontade de Deus. E essa carta continua, e ela nos chama de filhinhos. Deixa eu te falar uma coisa, que talvez você não tenha consciência, talvez a sua ficha não tenha caído, mas você tem um pai perfeito. Você tem um pai perfeito. Talvez o seu pai, talvez ele esteja aqui sentado no fundo do auditório, talvez ele não veio, não quis te acompanhar, talvez ele nunca veio aqui, nunca pisou em uma igreja, mas o seu pai, eu como pai, eu sou imperfeito. Mas nós temos um pai perfeito, e esse pai nos chama de filhinho. Filhinhos. Eu vou fazer uma pausa. E eu quero mostrar para você o que você já sabe. Então eu vou ser redundante, eu vou mostrar para você o que você já sabe. Então eu quero lembrar você que existe uma geração que está sendo atacada. Acho que pode passar o próximo slide. A gente viu, alguns dias atrás, de um menino de 14 anos, que matou a família. Ele estava namorando com uma menina do Rio, e eles fizeram um plano de matar a família dele primeiro, e depois de matar a família dela, ficar com os bens da família, porque me parece que o namoro não estava sendo permitido, enfim. E foi trágico o que aconteceu. E as investigações estão vindo, e parece que tudo foi transmitido para essa menina que estava distante, tudo foi transmitido online.
Tudo isso foi transmitido, tiro na cabeça, tiro nas costas, e matou o irmão mais novo, um menino de 14 anos. A sua geração está sendo atacada. Talvez os pais não tenham se atentado a essa série da Netflix, Adolescência, e talvez vocês não tenham se tocado do quanto que essa geração está sendo atacada. O que na minha época a gente chamava de zoeira, é só uma brincadeira. Hoje o bullying saiu de dentro das escolas, está lá, mas ela está em todo lugar. E ela faz com que você, adolescente, se sinta um miserável tão grande, e uma pessoa ao mesmo tempo tão pequena, tão menosprezada, tão rejeitada, ao ponto de muitos adolescentes terem desejo de morte, de tirar a própria vida. Me parece que foi descoberto que tinha outro adolescente, não tenho tanta certeza dessa notícia, que estava planejando, foi pego, matar também os pais. Não aconteceu, graças a Deus. E a série, ela mostra esse retrato tão sensível que vocês estão vivendo. Não vou entrar nos detalhes da série, não é esse o objetivo. Só que está todo mundo fazendo perguntas sobre essa geração, está todo mundo fazendo perguntas dessa geração. E veja que eu estou respondendo uma pergunta: quem é você nesta geração? E uma das perguntas também que se fazem é: por que tantos adolescentes estão no limite deles? Os adolescentes estão no limite da fúria, no limite do estresse, no limite da ansiedade, no limite da depressão. Eles estão trabalhando na linha do limite deles, eles estão a ponto de explodir. O que está faltando emocionalmente para essa geração e espiritualmente para essa geração? Como é que essa imersão no digital, vocês são nativos digitais, não dá para tirar isso, nós podemos controlar, mas vocês nasceram nessa era. Eu nasci numa era offline e transicionei, mas vocês já nasceram assim. Como é que essa geração que está mergulhada, nasceram no digital, pode ter um propósito moldado e um comportamento ajustado àquilo que Deus quer? Mas eu quero hoje te dizer, quem é você e qual é o plano de Deus para você nessa geração. Talvez se você se viu no limite, no limite da ira, no limite da preguiça, no limite da fúria, no limite da depressão, no limite da vida, às vezes com vontade de largar tudo, chutar o balde, fugir de casa, sumir de casa, Deus tem uma palavra para você. A primeira promessa de Deus que eu quero trazer para a sua vida é que Deus tem alívio para você que se sente sobrecarregado. Deus tem alívio para essa geração. Mateus 11, do 28 ao 30, diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu tirarei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Meu Deus. Você pode trocar o seu fardo pesado. E quando eu falo isso para adolescentes, o que eu estou dizendo que eu respeito o seu sentimento. Nós entendemos o seu sentimento. Nós, líderes, que cuidamos e pastoreamos vocês, nós respeitamos os seus sentimentos. Mas você não pode viver no limite, porque você precisa trocar esse fardo pesado. O fardo dele é leve. Troca. Então ele tem alívio para o seu coração. A segunda coisa que eu quero te dizer é que Deus tem uma identidade firmada para você. Você tem identidade em Deus. Você não é um Zé Ninguém. Deus chama você de geração eleita. Repete comigo: geração eleita. Eu troco o geração perdida por geração eleita. Eu rejeito a geração perdida e eu recebo uma
Eu rejeito uma geração perdida, mas eu recebo uma. Repete assim: eu sou uma geração eleita. Eu sou sacerdócio real. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que você é chamado. Deus tem intimidade e vida no Espírito para você. Gálatas 5,16 fala assim: andem pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da sua carne. Difícil, né? Mas é possível. É possível. Ele tem intimidade para você, de modo que você não satisfaça os desejos da sua carne, porque se cada um de nós dermos vazão para o sentimento da nossa carne, meu amigo, estamos todos perdidos. Você vive, às vezes, uma vida espiritual superficial e momentânea. Na sexta-feira você vem, você se enche, na terça-feira, segunda-feira, murchou. Você muitas vezes se sente órfão dos seus pais que estão vivos, mas estão ausentes. De muitas vezes pais que não são referências espirituais para você. Às vezes você se sente perdido dentro da sua própria casa. Mas Deus tem bênção para você. Deus tem uma bênção para a sua família. Deus tem um projeto para a sua casa. Deus tem um projeto para você. Ele te chama, lembra que eu falei lá atrás? Ele te chama de filhinho. Você não é para dar risada. Você é o filhinho do papai. Você é a filhinha do papai. E você precisa ser a cara do pai. Talvez todos vocês sintam falta de quando eram pequenos e deitava e dormia no colo do pai, no colo da mãe, ouvindo o coração do pai. Deus tem intimidade para você. Deus tem colo para você. Deus tem afago para você. Deus tem um plano para você. Olha o que a Bíblia fala em 1 João 2,14. Agora a parte A. Filhinhos, eu vos escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Pais, nós somos chamados para conduzir a nossa casa, como pastores e pastoras. Se você é pai e está aqui, Deus convida você para ser o pastor do seu filho, para ser a pastora do seu filho, para andar com ele, discipular ele, cuidar dele, ler a palavra com ele. Deus chama você, pai. O mundo promete conexão, mas ele não te entrega intimidade. Sabe o que ele te entrega? Superexposição. Você exposto. Suas fotos na rede, sua vida na rede, sua dancinha na rede. Sabe o que o mundo te expõe? Sabe o que o mundo te expõe? Muitas vezes ao ridículo. Numa constante busca por validação. Eu tenho que ser validado, eu tenho que ser validado, eu tenho que ser validado. Eu tenho que ser validado na escola, eu tenho que ser validado na internet, eu tenho que ser validado não sei aonde, eu tenho que ser validado não sei aonde. Ei, Jesus já te validou. Ele já pagou a conta para você, sua conta já está paga. Então o mundo te oferece, te promete uma conexão, mas na verdade você não tem intimidade com ninguém, você está sozinho. Quando você bota a cabeça no travesseiro, você está sozinho. Isso dói, mas Jesus já te validou. O seu pecado já foi pago. Romanos capítulo 1, do 22 ao 25 diz assim, olha como o mundo é louco. E você precisa tomar cuidado para você não entrar numa dessa. Romanos 1, do 22 ao 25, pega essa palavra que ela é forte.
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram as coisas e seres criados no lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Será que você tem validado um mundo, aprovado um mundo, que tem trocado e se tornaram loucos e estão entregues a toda impureza sexual, seguindo todos os desejos pecaminosos dos corações, e estão se degradando entre si, distorcendo a verdade de Deus, trocando a verdade de Deus por mentira? Será que você, na sexta-feira está aqui com suas mãos levantadas, mas na segunda-feira está validando as coisas do mundo? Você precisa se posicionar. Deus tem intimidade para você, Deus tem validação, Ele já validou, Ele já pagou o preço por você. Deus tem uma vida santa para você, mas você precisa se posicionar diante de Deus e dizer não a todo tipo de pecado. O preço já foi pago, mas você precisa estar posicionado. Meu Deus, o mundo te deixa rodeado de gente virtual, talvez o seu TikTok, talvez o seu Insta, talvez o seu Discord, não sei se alguém ainda usa isso, esteja lotado, talvez seu WhatsApp esteja cheio, talvez você tenha um monte de grupo, talvez você esteja rodeado de pessoas aí, mas a real é que você se sente sozinho. Mas Renato, então eu quero morar na igreja, porque quando eu estou aqui eu estou cheio. É verdade, é verdade. Você não pode sair da presença, você não pode sair da presença. Salmo 68, versículo 6 fala assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Não tenha um coração rebelde. O inimigo, o diabo, te joga num quarto escuro. Olha o que ele faz. O diabo é muito sujo, cara. O diabo te joga num quarto escuro, ele faz você rir à toa, você fica rindo que nem um pato lá. Sua mãe bate no quarto e fala: você está louco que você está rindo à toa, moleque? Rindo à toa, horas e horas, doses de dopamina, te ilude, mas a real é que você está sozinho. Deus te convida para trocar essas doses inúteis de dopamina, e eu não estou falando para você se ausentar e ficar offline, não dá, mas você trocar por uma palavra, que está lá em Mateus 6, pode passar o próximo versículo. Quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai, que está no secreto, então seu pai, que te vê no secreto, o recompensará. Não sei se eu pus esse versículo. O fato é que quando você está firmado em Deus, quando você está firmado em Jesus, você nunca estará sozinho. Não tem solidão para você, isso é uma mentira. É o diabo que quer te jogar num quarto escuro, solitário, cheio de lágrima, amargo. Deus tem identidade para você, Deus tem propósito para você, Deus tem uma causa para você, Deus tem uma identidade de herdeiro, Ele tem uma identidade de nova criatura, Ele tem a identidade de protegido. 2 Coríntios 5,17 fala assim: porque se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura, as coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. E quando você é chamado de herdeiro, Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem identidade, você é protegido. Colossenses 3,3 diz assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Você tem proteção, não saia da proteção de Deus.
Talvez você esteja olhando para você e fala: meu Deus, eu estou totalmente fora do que o Renato está falando, eu estou totalmente fora do que ele está falando, tudo isso que ele está falando é exatamente o que eu não estou me sentindo, é exatamente o que eu não tenho me sentido, então essa palavra é exatamente para você. Agora, se você já se sente filho amado, protegido, íntimo de Deus, essa palavra também é para você, porque você tem uma missão. Deixa eu ler Mateus 14. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu os 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Jesus chama você para ser um pescador. Então, se você não se sente filho de Deus, Deus tem algo para você. Mas se você se sente pertencente a esse reino, Deus tem uma missão para você. Aliás, Deus tem uma missão para todos vocês: serem pescadores. Ele tem uma causa para você. Nós somos criação de Deus, Efésios 2:10, realizada em Cristo para fazer boas obras. Você é escolhido, Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei você como profeta às nações. Você não é um acidente. Você não é fruto de um acidente. Deus já conhece todos os seus dias. Deus tem um projeto e um propósito para você nessa geração. Ele tem vitória, Ele tem pertencimento, Ele tem comunhão, Ele tem verdade. Ele te adota como um filho. Então você precisa entender, e nós já estamos no final. Então você precisa entender que você precisa receber esse amor e abandonar a vida de pecado. A Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram. Se algum de vocês, não levante a mão, se algum de vocês disser que não pecaram, é mentiroso. Porque todos nós pecamos, estamos separados, destituídos, distantes da glória de Deus. Mas Ele chama eu e você, um pobre pecador, para ter relacionamento de novo com o Pai, para estabelecer de novo um relacionamento com o Pai. Ele deu a vida por você. Ainda hoje eu estava conversando com alguns adolescentes e eu dizia: a nossa cruz está vazia. Quando você olha para a cruz, a sua cruz está vazia, aquela cruz está vazia, Ele ressuscitou. Se Jesus tivesse permanecido morto, nada disso valeria a pena, Ele só seria mais um morto. Mas o nosso Jesus, o Filho Santo de Deus, deixou a sua glória lá no céu, e Ele ressuscitou. Fala comigo, Ele ressuscitou, Ele vive. Você não celebra um Jesus morto, você não entrega a sua vida a um homem morto numa cruz, mas você entrega a sua vida para aquele que ressuscitou. É o nome que está acima de todo nome, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Não é para qualquer um que você entrega o seu futuro. Ele te chamou e Ele te designou como profeta às nações, antes de você nascer. Feche seus olhos. Foi antes de você nascer. E talvez você acredite numa mentira, dizendo que você é um acidente, dizendo que você não presta, dizendo que a sua identidade está distorcida, que a sua sexualidade está distorcida, que a sua vida está de ponta cabeça, mas Deus tem um plano na sua vida. Nós não somos como os loucos do mundo, que nos entregamos às nossas paixões e aos nossos desejos, mas nós cremos na verdade, entregamos as nossas vidas à verdade que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai
a não ser por Ele. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração agora. Quem é você nessa geração? Se o inimigo está tentando te jogar para dentro de um quarto escuro, para uma solidão, com desejo de tirar a sua vida, de tirar a vida de outros, de dizer que você não presta e outras coisas, de mergulhar na preguiça, na ira, na depressão ou na ansiedade, na síndrome do pânico, na crise de ansiedade, Deus tem alívio, um plano, um projeto para você. Eu quero convidar você essa noite, que entendeu que você precisa entregar a sua vida para Jesus e receber essa alegria de Cristo, que só o Espírito Santo pode dar, essa alegria que você viu aqui. Nós vamos continuar até tarde. Só tem uma pessoa que pode dar, e o nome dele é Jesus. Ainda de olhos fechados, se você quer entregar sua vida a Cristo, entregar o seu coração a Cristo, entregar o seu futuro a Jesus, eu quero convidar você para levantar sua mão e encostar lá no teto, de olhos fechados. Eu quero ver sua mão. Fecha seus olhos. Não incomode seu amigo agora. Não é hora de incomodar o seu amigo agora. Levanta sua mão lá no teto. Levanta sua mão lá no teto. Levanta sua mão lá no teto. Eu quero ver mãos levantadas, mãos entregando sua vida para Jesus. Se você não fez essa oração, eu quero convidar você. Levanta sua mão lá no teto. E numa atitude de coragem, eu quero pedir para você ficar de pé. Você que levantou a mão, fica de pé. Você que não levantou, fica sentado. Fecha seus olhos, eu vou orar por você que vai ficar de pé. Levanta. Eu vou orar por você. Todos vocês que levantaram a mão, fica de pé. Eu vou orar por cada um de vocês. Você tem coragem de repetir essa oração? Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que eu sou pecador e eu não consigo perdoar a mim mesmo, mas eu peço, perdoe os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, muda o meu futuro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida e o meu futuro. Eu vou entregar um material para você que está de pé. Então fique de pé e eu vou entregar um material para você. Nossa equipe vai chegar e quando você receber esse material, você pode sentar. Você que entregou sua vida. Você que receber esse material, você pode sentar. E você vai ler isso na sua casa e preencher esse material. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. Só Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas ainda tem algo mais. Se você ainda não se enxergou e precisa tomar uma decisão, você já conhece a Jesus? Aqui comigo. Você conhece Jesus, você vive com Ele, mas a sua vida parece uma montanha russa. Estou fraco, estou forte, estou fraco, estou forte, estou fraco. Amo a Deus hoje, peco amanhã. Amo a Deus hoje, peco amanhã. Você precisa tomar um posicionamento. E você precisa ser bold. Você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Você precisa ser ousado. Você precisa fechar a porta do seu quarto. Você precisa apagar sua playlist. Aquele lixo daquela playlist cheio de funk, de imoralidade, de sexualidade, de safadeza. Apaga aquela droga. Você precisa sair daquele grupo que vem um monte de foto, que vem um monte de vídeo. Você precisa pegar aquele vape que está lá na sua mochila e jogar aquela tranqueira fora. Você precisa ser bold. Isso não é só um nome. Você que conhece Jesus, você precisa ser bold. E eu quero desafiar você. Se você tem alguma coisa aí na sua bolsa, na sua mochila, que você precisa se desfazer, você pode entregar para um líder, trazer aqui na frente,
e se libertar dessa porcaria. É vape? Joga fora. É cigarro? Joga fora. É bebida dentro da squeeze de água? Joga fora. É Coca-Cola misturada com bebida? É o grupo que você precisa sair? Pega esse celular e sai do grupo agora. Eu libero pegar o celular. Sai do grupo agora. Você precisa ser forte, corajoso, audacioso, posicionado com Deus, filho amado de Deus, cheio do Espírito Santo. Você não pode ter uma vida medíocre. Enquanto você faz isso, enquanto Deus toca no seu coração, se você é uma dessas pessoas que precisa tomar uma posição, eu quero convidar você. Mano, é desafio, hein? É desafio. Isso não é para os fracos, isso é para os bolds, isso é para quem é bold. Se você decide hoje tomar um posicionamento com Deus, se posicionar. Ah, Renatinho, mas eu já fiz isso 150 vezes, vou fazer de novo. Vai fazer de novo. Se eu pudesse, aceitaria Jesus todo dia. Aliás, todas as vezes eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Todo dia eu preciso largar alguma mazela. É para os fortes. Renato, mas eu não me sinto forte. Você vai ser forte hoje. Se você precisa tomar um posicionamento com Deus, fica de pé, que eu vou orar por você. Se você precisa firmar os seus pés e ser bold, é de pé, mano. É de pé. Não é para os fracos, não. Os fracos não. Fica de boa. Não tomei a decisão, eu não tomei a decisão. Fica sentado, a amizade é a mesma, tá tudo bem. Mas se você precisa ser forte, corajoso, audacioso, cheio do Espírito Santo, agora é a hora de ficar de pé. E se você se sente forte, você vai orar para quem está de pé. Se Deus está com você, queimando seu coração, o seu quarto já é o seu lugar secreto, você vai orar por quem está de pé. Feche seus olhos. Senhor, como eu disse no início dessa mensagem, eu rejeito toda palavra lançada contra esta geração. O Senhor já tem um plano escrito para essa geração. O Senhor já tem um propósito para essa geração, e isso não é uma geração fraca, isso não é uma geração mimimi, isso não é uma geração perdida. O Senhor tem um projeto para essa geração. São filhos, são amados, são herdeiros, são filhinhos do papai, são cheios, sabem chegar em todos os lugares, tem a linguagem, tem o traquejo, tem tudo que o Senhor já depositou na vida deles. Revela, Senhor, cada dom e cada talento para adolescentes aqui. Senhor, posiciona, Pai, eu te peço que o Senhor posicione cada adolescente aqui, posicione eles, Pai, para que eles sejam homens e mulheres que tenham coragem de sair de grupos, que tenham coragem de jogar o vape fora, que tenham coragem de jogar aquilo que não presta fora, que tenham coragem de deixar o seu computador na sala, que tenham coragem de confessar pecados aos seus pais, que tenham coragem de pedir perdão aos seus pais, de perdoar os seus pais. Que haja reconciliação entre pais e filhos em nome de Jesus. Senhor, eu oro por uma geração e te peço que o Senhor faça deles fortes, corajosos, cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Derrama uma bênção especial, uma porção especial sobre cada um daqueles que estão com o coração sincero aqui. O Senhor é o Deus que sonda e conhece cada coração, mas o Senhor também é o Deus que já escreveu cada linha da vida deles, que eles consigam acessar esse ambiente e fazer a diferença e serem enviados, ó Pai, para suas escolas, para os seus cursos, e impacte, Senhor, o inferno e saqueie o inferno. Senhor, traga essa geração para perto em nome de Jesus. Senhor, eu ajudo cada adolescente aqui, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Perdoe os nossos pecados, Senhor. O Senhor sabe o que eu vi, o Senhor sabe o que eu toquei, o Senhor sabe onde eu fui, o Senhor sabe o que eu fiz, o que eu falei naquele dia.
Senhor, eu ajudo eles em oração nesse momento, Senhor, que os pés deles não vão aonde o Senhor não quer que vá, que as mãos deles não toquem onde o Senhor não quer que toque, que os ouvidos deles não ouçam aquilo que o Senhor não quer que ouça, que os olhos deles não vejam aquilo que o Senhor não quer que veja, mas eles possam estar com o seu coração guardado em Ti, Senhor, apresentando mãos limpas e coração puro, em nome de Jesus. Nós entregamos uma geração, nós entregamos, Pai, a nossa vida, e que na segunda parte da nossa programação, o Seu Espírito Santo vem neste lugar, vem neste lugar, vem neste lugar em nome de Jesus, venha neste lugar, Pai. E eu te agradeço, Pai, por cada coração entregue, por cada salvação ministrada hoje. Tem festa no céu, tem festa no céu, tem festa no céu. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Só Ele é digno, só Ele é bom. Amém, glória a Deus.